Prefeitura de Sertãozinho conta com a autorização da Câmara para repassar um valor milionário à empresa que administra o transporte coletivo. O aporte financeiro não está previsto no contrato. O projeto do Executivo será agora votado pelos vereadores. O projeto de lei proposto pela Prefeitura de Sertãozinho pede análise dos vereadores para o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano em razão da pandemia de Covid-19. O Executivo solicita a autorização da Câmara para destinar à aviação sertanesina o valor de até R$ 3.257.739, referente ao período de 20 de maio de 2020 a 20 de setembro de 2021. Ainda não tem data para a votação na Câmara, mas já tem legislador contra o aporte financeiro à empresa. As linhas, no Brasil como um todo, ela é em regime de concessão. E quando a empresa ela vem, por mais que exista os desafios de um longo contrato que é de 10 anos, ela é uma iniciativa privada e ela visa o lucro e explora, e inclusive com os ônus e com os bônus, ou seja, com as coisas boas e com as coisas ruins. Eu não considero razoável que, uma vez concedida, a prefeitura tenha que vir, vamos dizer assim, salvar a empresa. Outro questionamento é que o contrato da prefeitura com a empresa não prevê nenhum aporte financeiro do município para a aviação sertanesina. Somente o valor da passagem pago pelos usuários, que por sinal teve um aumento no mês de setembro em 40 centavos. Subiu de R$ 4,50 para R$ 4,90. Além da população já pagar R$ 4,90, esse dinheiro saindo dos cofres públicos é mais um pagamento da população, porque quando nós colocamos o dinheiro público, é dinheiro dos nossos impostos, daqueles inclusive que pegam esses ônibus. Então a empresa já assinou o contrato sabendo que não havia nenhuma previsão de entrada dos cofres públicos, a não ser o dinheiro pago pela população nas passagens de aporte financeiro. E a situação se agrava mais porque o Executivo se baseia na Lei de Mobilidade para pedir autorização da Câmara para destinar o dinheiro. E segundo o advogado Ademar Padrão, especialista em direito público, o município ainda não tem esse plano e não poderia usar desse argumento. Ele quer tirar algo que a lei facilita para o poder público, porque é necessário, é um serviço essencial, mas ele não quer ter o trabalho de atender a mesma lei para mostrar para a cidade qual a necessidade. E, nesse caso, eu não vi nessa justificativa do projeto de lei algo realmente concreto no sentido de que existe um déficit. Qual é o valor realmente da bilhetagem desses ônibus, qual é a deficiência, qual é o déficit, ou seja, qual é o custo, isso não tem. E não tendo, isso vai para frente dentro de uma tremenda ilegalidade. E o plano de mobilidade garante o direito dos usuários, que inclui um serviço de qualidade, o que também é questionado pelos passageiros que reclamam do que encontram no dia a dia. Às vezes os bancos estão rasgados, às vezes você está andando, chove dentro do ônibus, é muita coisa, né? O ônibus tudo sujo, tem hora que tem até vomito no chão. E também o horário de ônibus de hora em hora tá pegando muito pro povo, viu? Fica uma hora aqui sentado esperando. Primeiro era de meia e meia hora. Você vai lá, você compra o cartão. Se você não tiver esse que você compra ali, você paga R$ 8,00, não te volta troco. Troco seria quanto? É R$ 4,90 a passagem. Ele seria que voltar o troco, né? Não, você paga R$ 8,00. Isso não é justo. Não é justo, mas eles cobram R$ 8,00. Outro problema denunciado é que os coletivos não passam em vários bairros da cidade. Um deles é o Jardim Florença, o bairro do Cristo, região com muitas empresas e funcionários que dependem do ônibus para chegar no trabalho. O Eloir é um caso desse exemplo. Ele tem uma empresa de segurança e portaria no local e alguns colaboradores dele são prejudicados por isso. Ou vem com veículo próprio, ou tem que pagar mototáxi ou Uber, porque não consegue chegar até o destino do trabalho. Não tem nenhuma linha para cá? Nenhuma. Inclusive eu moro na Avenida João Pinhata, que fica longe daqui, até lá é o máximo que chega. Agora para cá não vem. São 15 bairros aqui no entorno do Cristo, mas nenhum deles passa o coletivo. A gente já fez várias reclamações, já conversamos com vereadores, já tentamos de outras formas agora. Eu estava até pensando em fazer um baixo-assinado, porque assim não tem nenhuma uma perspectiva de melhora nisso. Qual a responsabilidade da Câmara agora diante desse projeto do Executivo?
Se o Executivo conseguir passar pela Câmara esse projeto, na verdade os vereadores vão estar sendo cúmplices de uma ilegalidade, porque ali, é claro, não tem realmente a motivação clara, objetiva e que é exigido pela lei para poder se tornar agora um novo instrumento legal para impor o que está sendo colocado. Então, quer dizer, é um dinheiro que fica realmente muito na dúvida para onde que ele vai e para que ele vai. A pandemia está sendo no Brasil uma desculpa e não uma justificativa de quase todos os órgãos públicos que lidam com o dinheiro nosso. Mas, na verdade, não pode ser assim. Se acontecer dessa forma, a cidade de Sertãozinho vai repetir o erro de Ribeirão Preto e vai ter sempre daqui para frente um serviço mal prestado, que já é, segundo o usuário, que é o maior especialista na questão. Gislene Lopes, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que o projeto foi elaborado junto à Procuradoria-Geral e também Secretaria da Fazenda, com o objetivo de manter o sistema operacional de um serviço essencial que funcionou durante a pandemia. No período, houve queda de 50% no número de usuários. Sobre a denúncia da falta de troco nos coletivos, que uma passageira contou aí para a reportagem, disse que vai notificar a concessionária e quem se sentiu lesado pode procurar o PROCON. Destacou ainda que o contrato com a empresa foi assinado em 2018 e prevê a utilização de cartões magnéticos implantados por questões de segurança. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz outras informações sobre esse assunto. Gislene. André, agora a situação está realmente nas mãos dos vereadores de Sertãozinho. Quem fala mais com a gente é Jean Alves, professor de Direito. Doutor, a gente vê se repetir em Sertãozinho a mesma história de Ribeirão com as empresas de ônibus? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde, André. Aos telespectadores da nossa macro-região, em especial a população de Sertãozinho. Sem dúvida, Gislene, esse problema da discussão sobre o reequilíbrio econômico-financeiro das empresas, né, que são em contrato de concessão com a administração pública, seja de Sertãozinho ou de Ribeirão Preto, é uma discussão já de longo prazo. As empresas geralmente alegam que precisam de mais dinheiro para manter um serviço público ali concedido, né, pela administração pública de qualidade. Em contrapartida, os municípios, em regra, dizem que não, que esse aporte não é necessário, que já há uma previsão de tarifa, inclusive, no contrato, e aí fica essa discussão. O que se vê, diferentemente do que aconteceu em Ribeirão Preto e também em outras cidades, é que o prefeito parece que já aderiu e já tomou essa decisão, quando, na verdade, não deveria ser uma decisão unilateral da parte do chefe do executivo da cidade de Sertãozinho. Essa é uma discussão técnica, deve ser chamado economistas e pessoas que entendam efetivamente de contratos públicos. E mais ainda, a própria Prefeitura de Sertãozinho está contribuindo para o que Teodoro Adorno chama de cidadania de baixa intensidade. Ou seja, a população de Sertãozinho tem que ser chamada ao diálogo e há um instrumento jurídico, inclusive, que permite essa participação popular, que são as audiências públicas. A transparência é um princípio do direito administrativo. Então, o prefeito deve convocar a população de Sertãozinho, ser transparente, mostrar efetivamente como está ocorrendo a prestação de serviços de mobilidade urbana na cidade de Sertãozinho, para que a população possa também opinar. E por tudo isso mesmo, é grande a responsabilidade dos vereadores de Sertãozinho para não autorizarem esse repasse milionário à empresa. Sem dúvida, né? Já há aí na origem uma inversão. Quem promove projetos de lei, na verdade, é o legislativo. Por isso que se chama Casa de Leis. O prefeito pode encaminhar? Pode, mas é no mínimo, do ponto de vista técnico, duvidoso. Então, cabe sim aos vereadores que ali estão representando a população de Sertãozinho se afastar, se absterem da base política e de analisarem esse projeto com técnica e com cidadania, analisando se realmente é possível esse aporte, se é necessário esse aporte, se efetivamente o serviço de mobilidade urbana na cidade de Sertãozinho tem sido prestado de uma forma eficiente. E o que cabe ao Ministério Público antes mesmo do projeto ser votado ou até aprovado na Câmara? O Ministério Público é o que entendemos por um órgão constitucional externo de controle de qualidade, inclusive dos atos administrativos. Então, já que a mídia, a população está denunciando, né, uma possível irregularidade, ou no mínimo um chamamento ao diálogo, ao debate de algo que custará aos cofres públicos de Sertãozinho, certamente o Ministério Público, no seu dever constitucional, também pode acompanhar
esta discussão a fim de efetivamente contribuir para o diálogo, dando a sua opinião se efetivamente este aporte ele é necessário, viável para atender a esta empresa ali de Sertãozinho. Doutor, o preço da passagem subiu no mês de setembro, de R$ 4,50 para R$ 4,90. Mais um motivo para a Prefeitura não repassar esse dinheiro à empresa? Olha, tecnicamente é o economista, a empresa e a própria população quem deve responder. De fato, o ajuste da tarifa ele é previsto neste contrato de concessão. Agora, deve-se ver isso neste contrato, que é um contrato de 10 anos, né? Se o ajuste da tarifa não tem sido suficiente. Mas, em regra, há o ajustamento da tarifa anualmente e este ajuste da tarifa, ele em quase todas as cidades é suficiente ao longo desses contratos de concessão, não sendo, em regra, necessário aportes extras dos municípios. O Executivo se baseia na Lei de Mobilidade para pedir autorização da Câmara para destinar o dinheiro. Se o município ainda não tem esse plano, não poderia usar desse argumento, não é? Pois é, parece, com todo respeito, uma manobra jurídica, né? De fato, o próprio contrato, ele prevê ali a possibilidade de reajuste. Agora, nós temos que discutir o mérito, ou seja, o reajuste é de fato necessário e essa discussão, eu entendo que ela não está sendo democrática, porque o próprio prefeito submeteu o projeto, agora ali há uma base política na Câmara dos Vereadores e exclui-se a população e também economistas e técnicos que poderiam efetivamente dizer se esse aporte é ou não necessário. Por isso que eu reitero, essa discussão tem que ser mais democrática, chamar a população de Sertãozinho, ser transparente com os atos do Poder Administrativo e também chamar economistas para que possam dar uma opinião técnica e eficiente sobre o eventual reequilíbrio econômico-financeiro neste contrato de concessão. Ok, doutor. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Obrigado, Gislene Lopes. Até já.